Tem alguém aqui? Pessoal? É aqui o bentô? Gente? Sejam bem-vindos à uma lista de melhores filmes de terror de 2022. Vem comigo. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa comentários também e acompanha a gente em todas as redes sociais. Se não, já sabe. Para começar nossa lista, a gente tem um clássico moderno, que é a franquia Pânico, que passou mais de 10 anos na geladeira depois do injustiçado Pânico 4 de Wes Craven. Ela finalmente voltou em 2022, mas dessa vez sem Craven. Quem assumiu a tarefa de tocar o terror em Woodsboro foi a dupla Radio Silence, que tinha feito o também ótimo Casamento Sangrento, que pra quem não viu, é sobre um casamento que, por um acaso, tem muito sangue envolvido. What the fuck is wrong with you? You fucking animal, you piece of shit, little tiny dick licker fucking asshole fucking eye! Fucking rich people! O trio clássico voltou lado a lado de novos personagens que agora são os alvos do Ghostface, e eles fazem um trabalho muito bom de usar essa mistura de gerações para celebrar a franquia, como a gente falou no veredito do Omelete. O novo Pânico é uma homenagem ao próprio Pânico. E para quem quer se preparar para o Pânico 6, que tá vindo aí, o quinto longa da franquia tá disponível lá na Globoplay. Vocês se lembram de A Entidade? Aquele filme foda que tinha um monstro bizarro, uma criança completamente atormentada das ideias e um Ethan Hawke desgraçado da cabeça? Pois é, a dupla responsável por esse filme, Robert Cargill e Scott Derrickson, colaboraram mais uma vez em 2022 e adaptaram para as telonas um conto de Joe Hill, o filho de Stephen King. O resultado foi Telefone Preto, que por acaso também é um filme com uma criança atormentada e um Ethan Hawke desgraçado da cabeça. Mas as semelhanças entre os dois filmes vão até aí. O Telefone Preto conta a história de um vilão psicótico que se esconde por trás de uma máscara bem assustadora para sequestrar crianças no Colorado dos anos 70. O filme, que está disponível no Now, não reinventa a roda e muito menos o gênero do terror, mas é daquele tipo de obra que tem ótimo roteiro, ótimas atuações e ótima direção. Então a conclusão óbvia é que O Telefone Preto é um ótimo filme e merece um espaço aqui na nossa lista. A Netflix deu o nome em 2022 e distribuiu internacionalmente um dos filmes mais interessantes do ano, o dinamarquês Speak No Evil. Ele conta a história de uma família dinamarquesa que está de férias e conhece uma galera holandesa, fazem amizade com eles e aí é só alegria. São 2 horas da gente vendo o pessoal se divertindo e sendo contente, porque é assim que funciona um filme de terror. Bom, felizmente o filme tem um desenvolvimento um pouco mais interessante do que isso. E ele parte do simples pressuposto que algumas pessoas que parecem ser super gente boa, na verdade são horríveis. E que às vezes nenhum monstro é mais assustador do que uma pessoa mal intencionada. Se você curte filme desse tipo, gosta de terror com roteiro inteligente e tem um estômago forte, Speak No Evil vai te agradar bastante e talvez até te deixe com medo de passar as férias na Holanda. Ok, desculpa. Agora chega de falar de filme tenso e de tomar susto. Bora falar de um longa agradabilíssimo sobre sorrir. Olha que alto astral. A história acompanha uma jovem médica que perde uma paciente para um suicídio que acontece bem na sua frente. A personagem começa a ver várias coisas estranhas e precisa desvendar o que está acontecendo, ao mesmo tempo que lida com seus traumas de infância.
Talvez muita gente tenha ficado com o pé atrás com Sorria, porque é daquele tipo de filme que você vê o pôster ou assiste o trailer e você acha que já sacou qual é a dele. Pra ser justa, Sorria realmente tem semelhanças com alguns filmes dos últimos anos, como Corrente do Mal e Verdade ou Desafio, por exemplo. Mas eu te garanto que o longa é bem mais inteligente do que ele parece. I'm just really scared that something bad is going to happen. Orphan 2, A Origem, também merece destaque na nossa lista. Muita gente torceu o nariz e apostou no fracasso desse filme quando ele foi anunciado, porque A Orphan realmente é um filme que se resolve muito bem e não precisaria de uma sequência. Mas quem pensava assim mordeu a língua, porque a sequência é muito divertida. Orphan 2 é bem surpreendente e tem uma reviravolta que faz jus à do primeiro, mas o grande destaque é a Isabelle Fuhrman, no auge dos seus 25 anos interpretando uma criança de 9. Só isso já vale o filme, mas eu te garanto que ele também tem várias outras qualidades. Não por acaso, a gente rasgou elogios no nosso veredito. Um filme sem vergonha. Quando o filme é sem vergonha, eu sempre gosto. Nesse próximo item, eu queria elogiar algumas delícias, como comida caseira, Sebastian Stan e carne humana. Em Fresh, o nosso querido soldado invernal atua ao lado da ótima Daisy Edgar Jones, em um longa que passa uns bons 20 minutos se passando por uma comédia romântica divertida e consegue te fazer se apaixonar pelos dois personagens principais. Só pra acabar se tornando um pesadelo canibal. Essa transformação radical na narrativa é graças ao roteiro de Lauren Kahn, que é especialista em comédias, mas resolveu se arriscar nesse novo gênero em Fresh, e foi muito bem sucedido. O filme tem ótimos diálogos, a narrativa prende a gente, e todas as cenas estão carregadas de tensão, seja sexual ou aquela tensão que dá medo mesmo. Se ficou curioso, Fresh está disponível lá no Star Plus. What's his Instagram? I want to stalk a little bit. He doesn't have one. Say what? Yeah. Oh no, see, that's shady. Let's play a game. Tell me something you don't want me to know. I hate this. Outro terror com pegada de romance que marcou o ano foi Halloween Ends. O longa que encerra a trilogia do David Gordon Green foi bem divisivo. Muita gente odiou e muita gente amou. O que todo mundo concorda é que é um filme super corajoso que não seguiu o caminho que estava todo mundo esperando para um encerramento de franquia como esse. Halloween Ends é super divertido, tem uma pegada de Romeu e Julieta e um subtexto todo homoerótico na relação do Michael com o seu sucessor. A cena de abertura desse filme é simplesmente perfeita. A trama leva às últimas consequências daquela situação de que o Michael Myers é o mal encarnado e o final é super catártico. Sinto muito pra quem não gosta de Halloween Ends, mas por aqui a gente é fã. Aqui no cemitério, a gente é fã. O título de Morte, Morte, Morte é bastante direto ao ponto. Esse é um longa com uma pegada slasher, mas que não funciona exatamente como você espera de um filme do gênero. Ele traz aquela dinâmica de quem é o assassino quando trancam um bando de jovens em uma casa sem eletricidade durante um furacão. Eles vão sendo mortos um por um e começa um sentimento de paranoia generalizada, com ninguém confiando em ninguém. A partir dessa premissa, Morte, Morte, Morte consegue fazer um filme muito tenso e também muito engraçado. Não por acaso o elenco é formado por comediantes como Rachel Senotti, Maria Bakalova e Pete Davidson. O filme é tanto uma crítica quanto uma celebração ao momento cultural atual. Parece que todos os personagens do longa saíram direto da sua timeline no Twitter. Se você quer ver um filme para te fazer rir, pode tacar play em Morte, Morte, Morte. Agora, se você quer um filme pra te deixar tenso a ponto de esconder o rosto nas cenas de morte, também pode tacar o play em Morte, Morte, Morte. Não tem erro. Who wants to play Bodies, Bodies, Bodies? I get so stressed out every time we play this. Someone always ends up crying. Tem mais um terror no ano que fez muita gente passar mal. Muita gente vai discordar com esse longa ser colocado entre os nossos preferidos do ano. Porque ele não é exatamente um exemplo de desenvolvimento de personagem.
Ele não tem uma história complexa, não tem grandes atores e nem uma direção fora da curva. Esse é só um filme independente que fez o melhor que pôde com um orçamento de $250 mil. Mas Terrifier 2 entende o subgênero de slasher como poucos outros longas modernos conseguem. Enquanto outros filmes de hoje em dia se importam com o maior número de mortes possíveis, Terrifier 2 toma o seu tempo pra gente conhecer e se importar com as vítimas. Faz a gente acompanhar o assassino stalkeando cada uma delas para deixar a tensão lá no alto e finalmente matar esses personagens em cenas super exageradas, cheias de gore e extremamente cruéis. O longa chega nos cinemas brasileiros em 29 de dezembro, então se por acaso você não tá com a terapia em dia e quer ver um filme desgraçado da cabeça pra piorar a sua situação, Terrifier 2 talvez até vire o seu preferido do ano. Só de ouvir o nome do diretor David Cronenberg já dá pra confiar que o filme vai ser bom. O cara é responsável por clássicos tipo A Mosca e Crash, Estranhos Prazeres, e é bastante lembrado pelo visual gráfico e nojento dos seus filmes. Em 2022 ele tá de volta com Crimes do Futuro, que fez muita gente sair da sala de cinema durante a exibição em Cannes. Não que ele seja ruim, longe disso, o problema é ter estômago. O longa se passa em um futuro arruinado na Terra, onde um homem que desenvolve órgãos extras passa por inúmeras cirurgias diante do público para remover as suas anomalias. Se você tiver coragem para mergulhar nessa nova piração do Cronenberg, entra no catálogo da MUBI e já separa um Dramin caso bata o enjoo por aí. Agora eu vou te dar uma receita de como fazer um filme perfeito de terror. Separa aí os ingredientes. Você vai precisar de uma colher de chá de uma história cheia de mistérios, uma xícara de um roteiro cheio de piadas espertinhas, um Nicholas Hoult bem fresquinho, uma pitada do Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy a gosto e mais um punhado de coadjuvantes carismáticos. O resultado vai ser O Menu, um dos filmes mais divertidos do ano. O longa narra a história de um grupo de pessoas que vão visitar um restaurante chique e exclusivo que fica numa ilha deserta. Na teoria, eles estão lá só para uma degustação. Mas depois que todos fazem a refeição, o chefe revela que aquele grupo de pessoas não é tão aleatório assim e começa uma daquelas experiências infernais que a gente adora acompanhar em um filme de terror. O filme tá nos cinemas, então pode conferir que eu te garanto que O Menu é uma delícia. No, we're gonna die tonight. Yes, we are. Yeah. You told him it was my birthday? Seemed funny about 3 hours ago. Ressurreição é um filme que não foi tão falado assim em 2022, mas merece sua atenção. O filme é sobre uma mãe solteira que é confrontada por um fantasma muito literal do seu passado. Um homem mais velho controlador com quem ela teve um caso anos antes. Esse homem é interpretado por Tim Roth. Completamente surtado e manipulador, graças a ele a gente acompanha a vida perfeita da protagonista ruindo em todos os aspectos possíveis. Tudo isso com a Rebecca Hall dando uma das melhores interpretações que você vai ver esse ano. Ressurreição talvez não seja o tipo de filme que vai te dar pesadelo ou algo do tipo. Ele tá mais para aquele terror psicológico que vai te deixar desconfortável o tempo todo. Mas pode ficar tranquilo que vai dar para liberar toda a tensão acumulada, porque ele também tem um ou outro momento surpreendentemente violento. O terceiro filme de Jordan Peele, Não Olhe, é bastante ambicioso e grandioso. Antes de lançar, ele tinha prometido que era uma experiência cinematográfica para fazer as pessoas assistirem nas telonas e também que era um filme para celebrar o tipo de ficção científica que ele amava quando criança. E o homem não erra realmente. O resultado foi tão grandioso e tão pessoal quanto ele prometeu. Não Olhe deve ser uma das poucas unanimidades do ano. É um filme extremamente criativo sobre a Keke Palmer e o Daniel Kaluuya enfrentando um monstro bizarro numa narrativa cheia de metáforas sobre a própria Hollywood.
O longa funciona tanto no nível de ser uma ficção científica divertida, que dá pra você assistir só se impressionando com o visual e com os desafios dos personagens, quanto no de ser um filme complexo, cheio de simbolismos. O resumo é que não olhe ao tipo de filme que a gente vai poder rever várias vezes e vai continuar descobrindo coisas novas. Então dá pra cravar ele sem medo como um dos melhores do ano. No nosso próximo item, a gente vai ser obrigado a aderir à venda casada. Mas é porque não dá pra separar X, A Marca da Morte, e Pearl. Os dois longas foram gravados ao mesmo tempo, tem o mesmo diretor e roteirista, a mesma atriz principal, os mesmos temas, e tem o bônus que os dois são muito, muito bons. X foi lançado primeiro e é uma mistura de filmes adultos da década de 70 com O Massacre da Serra Elétrica. Ele conta a história de um grupo de atores pornô que vão gravar numa fazendinha no Texas e são mortos, um, por uma velha amargurada chamada Pearl. Já a Pearl, que você já deve imaginar sobre quem é, investiga as origens assassinas da velhinha, antes dela ficar velhinha, quando ela ainda era uma jovem cheia de sonhos de viver uma vida artística. Os dois filmes foram muito bem recebidos pelos fãs do terror e provam o quão talentoso é o escritor e o diretor Ti West por ter criado todo esse universo, que aliás já vai receber um terceiro filme no ano que vem e completar uma trilogia com Maxine. Então, se você gosta de filmes no estilo de Massacre da Serra Elétrica, vale a pena conferir X. E se você prefere filmes sobre gente perturbada, a pedida vai ser assistir Pearl. Mas os dois são excelentes filmes que se complementam muito bem, então eu recomendo que você faça essa sessão dupla. I want to be loved from as many people as possible. But truth is, I'm not really a good person. Nós não estamos julgando os filmes por ordem de qualidade aqui, tá? Porque afinal de contas, essa é uma homelista e não um homer ranking. Dito isso, eu deixei sim o melhor filme do ano pro final e falo com toda tranquilidade que Noites Brutais deixa todos os outros filmes abaixo da terra. O filme é sobre uma mulher que aluga uma casa para passar a noite em Detroit, mas descobre que a casa já estava ocupada por um cara que também diz ter reservado o imóvel para aquela mesma noite. Será que ele tá falando a verdade? Será que ele é um psicopata? A premissa não faz jus a Noites Brutais, porque esse é aquele tipo de história que você vai esperando uma coisa e do nada vira outra completamente diferente. O que você pode esperar nesse longa é que o roteiro perfeito de Zach Cregger vai te manipular o tempo inteiro, vai subverter todas as suas expectativas e vai ter um dos tons mais malucos que você já viu. Porque em uma cena ele coloca algumas das piadas mais engraçadas do ano e na seguinte, quando você já tá desarmado de tanto rir, vem um dos sustos mais completamente tenebrosos que você já viu. Larga tudo que você tá fazendo, faz uma pipoquinha e vai assistir agora no Star Plus. Pode confiar. This process might seem overwhelming, but with a little practice, it can soon become a pleasurable experience. E aí, gostaram da Homelista de hoje? Gostaram de passar um tempinho aqui comigo? Que tal passar a eternidade? Deixa seu like, comenta, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora.